Primeira parte. O capítulo se chama Sacrifícios do Amor. É um título que vai tratar de uma dimensão onde alguns personagens vão estar fora da Terra física e estão se preparando para uma encarnação, para o teatro da Terra que a gente vive aqui, que é uma maneira de se entender isso. E são alguns que foram ministros religiosos e tiveram cargo, deveriam ter funções importantes com as pessoas. Foi na época da Inquisição, então eles eram ministros de Deus que acabaram fazendo coisas atrozes. A maldade, a dureza do coração acabou tomando conta deles. E aí, eles passaram a se preparar, depois de muito sofrimento nas regiões umbralinas, para a encarnação. Então eles vão falar sobre os sacrifícios do amor. A paisagem era formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituem sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos pequenos, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe nas linhas escuras do quadro triste, melancólico, como se aquela hora assinalasse pesado crepúsculo, quer dizer, um pôr de sol triste. Fazia frio, agravado pelas rajadas fortes do vento úmido que soprava firme, deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. O lugar dava a impressão de triste país de exílio destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Era um exílio de quem fez mau uso da terra. Entretanto, ouviam-se vozes que a ventania quase abafava, como de prisioneiros cheios de expectação e de esperança. Então haviam alguns que tinham coisas positivas nessa condição de se preparar para encarnar. Em singular e sombrio recôncavo, quer dizer, um baixio, um lugar afundado no chão, pequeno grupo de espíritos culposos comentava largos projetos de atividades futuras. Suas túnicas exóticas e grandes capuzes pareciam identificá-los como estranhos ministros de um culto ignorado na terra. Então eram mesmo a roupa de monges, né? Com capuzes. Alguns se revelavam inquietos, taciturnos. Outros deixavam transparecer nos olhos enorme desalento. Agora, dizia um que mostrava a posição de destaque, agora necessitamos renovar ideais, imprimir novo impulso à nossa volitação enfraquecida. Óbvio que até no sonho a gente voa e eles que estavam no mundo interior tinham a condição mental de voar, só com o corpo que não se voa, né? O passado vai longe e faz-se imprescindível juntar todas as forças para as lutas que vêm perto. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso, que é Deus, nos concede oportunidade de novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas, no redemoinho das paixões do mundo e firmemo-nos nos santos propósitos de triunfo, de conquista da redenção. Quantos anos temos perdido em amaríssimos sofrimentos no plano de remorsos devastadores? Quanta dor,
Recortemos as angústias da via expiatória e agradeçamos a Deus a oportunidade de voltar às tarefas purificadoras. Eles tinham necessidade, precisavam tirar aquele peso da vida que eles tinham nessa região chamada umbralina. Esqueçamos a vaidade que nos envileceu, quer dizer, tornou vil, feio, mal. Então esqueçamos a vaidade que nos envileceu o coração, a ambição e o egoísmo que nos torturaram a alma ingrata e preparemo-nos para as experiências justas e necessárias. Então vaidade foi tornando eles pessoas mais frias. A voz do locutor, porém, embargava-se, afogada em lágrimas. Ele mal falava. A lembrança dolorosa de seu passado empolgava o grupo de antigos sacerdotes desviados do caminho que o Senhor lhes havia traçado. Então eram sacerdotes. Iniciava-se a troca de impressões entre todos. Alguns expunham dificuldades íntimas, outros comentavam a intenção de trabalhar devotadamente até a vitória. Havia gente motivada e havia gente com medo. O que mais me impressionava, falava um companheiro, é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito lá na terra. Explicando, ao encarnar, a pessoa esquece quem ela foi na vida anterior, no passado, e começa do zero para poder ter novas oportunidades e se motivar. Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Então, é a intenção motivada que todo mundo tem de acertar a necessidade e fazendo força criativa para conseguir. Aí segue ele. Somos nababos de preciosas intenções, mas chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações duríssimas. Mas onde estaria o mérito, explicava o amigo a quem eram dirigidas aquelas observações, se o Criador não nos felicitasse com esse esquecimento temporário? Então ele diz, quando a gente esquece, a gente começa de novo e aí sim tem mérito quando acerta, né? Quem poderia aguardar o êxito desejável enfrentando velhos inimigos do passado, sem esse bálsamo da bênção de Deus sobre a chaga da nossa própria lembrança? Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser um ninho abominável só de ódios constantes. Entretanto, falava o interlocutor, semelhante situação me atemoriza. Sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória, que ficarei quase inconsciente de meu patrimônio espiritual ao trilhar as estradas terrestres, qual se tivesse enterrado vivo a quem fosse subtraída a faculdade de respirar. Pergunta outro, mas como aprenderias a humildade com as reminiscências, quer dizer, as lembranças ativas do teu orgulho? Poderias acaso beijar um filho
sentindo nele a presença de um inimigo, conseguirias de pronto a força precisa para santificar pelos elos do casamento a mulher que em passado de outros tempos manchaste a honra, induzindo-a ao meretrício e às aventuras infames? Traduzindo isso, como é que ele ia de novo se casar, tendo nova oportunidade com uma irmã, se ele se lembrasse que ele tinha completamente destruído a vida dela como ser mais forte fisicamente? Não percebes no ouvido terrestre, quer dizer, esse esquecimento ao encarnar, uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? Concordo em que a experiência humana, para quem observou, mesmo de longe, como aconteceu a nós outros, as resplandecências da vida espiritual, então explicando, eles como sacerdotes que foram, eles tinham visto a luz. Nem tudo deles absolutamente é treva, só que eles tiveram treva. Então eles caíram da luz para a treva. Significa de fato reparação laboriosa, trabalhosa, no meio de um ambiente quase que de um sepulcro. Mas nós, meu caro Menandro, estamos desde há muito mumificados no crime. Quer dizer, viraram criminosos na terra e depois da terra. Nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras. A morte mais terrível é a da queda, mas a terra nos oferece a medicação justa, proporcionando-nos a santa possibilidade de nos reerguermos. Renasceremos em suas formas perecíveis da terra, E em cada dia da experiência humana morreremos um pouco, até que tenhamos eliminado, com o auxílio da poeira do mundo, os monstros infernais que habitam em nós mesmos.